Vamos entender o que está por trás da recente decisão do governo brasileiro de aumentar os impostos de importação. Quais são as forças movendo essa mudança tão importante? Pois é, o governo brasileiro aumentou as taxas de importação para mais de 1.200 produtos que entram no país. Não é pouca coisa, né? É um número bem expressivo. E aí a gente se pergunta, por que uma mudança tão grande agora? Qual é a estratégia por trás disso? Seria uma medida de proteção? Uma necessidade de arrecadação? Ou tem algo mais nessa história? Bom, primeiro de tudo, vamos detalhar um pouco o que é exatamente essa nova barreira tarifária. Então, o que a gente está vendo é um aumento nos impostos de importação que mira principalmente em itens de tecnologia, máquinas e equipamentos. E olha, o salto foi grande. Coisas que tinham uma tarifa ali de uns 7%, ou que às vezes eram até isentas, de repente pularam para 12% e até 20%. Essa mudança começou a valer entre fevereiro e março. Certo. Agora vamos ao primeiro grande argumento. Qual é a justificativa oficial do governo para essa medida? A palavra-chave é proteção da indústria. A posição pública do governo é bem clara, né? A ideia é criar um escudo para as empresas brasileiras contra aquela avalanche de produtos importados que chegam aqui com um preço muito baixo, especialmente vindo de países como a China, que a gente sabe que produz numa escala gigantesca. E aqui está o raciocínio por trás disso. Uma espécie de efeito dominó que o governo quer evitar. Pensa só. Primeiro, os produtos estrangeiros bem mais baratos entram no mercado. Com isso, as nossas indústrias começam a perder espaço, simplesmente não conseguem competir. O próximo passo, as fábricas daqui ou diminuem o ritmo, ou, no pior caso, fecham as portas. E o resultado final dessa conta, claro, é a perda de empregos no Brasil. Mas, como quase tudo em economia, sempre tem o outro lado da moeda. E os críticos dessa medida levantam um contra-argumento muito forte. E o ponto-chave aqui é uma distinção fundamental. Muitos desses produtos que agora estão mais caros para importar não são aqueles que a gente encontra na prateleira da loja, sabe? Eles são o que a gente chama de insumo de produção. Ou seja, são as máquinas, as ferramentas, os equipamentos que a indústria brasileira precisa comprar para produzir as coisas que a gente usa no dia a dia. E aí os críticos dizem que o que acontece é um efeito dominó ao contrário. Imagina assim, uma fábrica de roupas precisa comprar uma máquina de tecer nova. Com a tarifa, essa máquina ficou mais cara. Naturalmente, o custo para produzir cada calça sobe. E quem é que paga essa conta no final das contas? O consumidor, que vai encontrar um preço mais alto na etiqueta. Então, a gente fica nesse grande impasse. De um lado, o discurso é sobre proteger empregos aqui no Brasil. Do outro, o alerta é que o custo de vida pode aumentar para todo mundo. É uma balança bem delicada. Mas a história talvez não termine aí. Pode ser que exista mais uma peça nesse quebra-cabeça, um motivo que não está tão em evidência, o motivo fiscal. E olha só que dado interessante, no orçamento previsto para 2026, o governo incluiu uma arrecadação extra de exatos 4 bilhões de reais. E de onde viria esse dinheiro? Justamente dos impostos de importação. E, claro, essa receita extra vem muito a calhar para ajudar a fechar as contas públicas, né? Especialmente em um ano eleitoral, quando os gastos tradicionalmente aumentam. Essa grana ajuda a equilibrar o orçamento. Para a gente entender a figura completa, não dá para olhar só para o que acontece aqui dentro. Precisamos ampliar o foco e dar uma espiada no cenário internacional. O fato é que essa decisão do Brasil não acontece num vácuo. Ela está muito influenciada pelas disputas comerciais que estão rolando lá fora, principalmente entre as superpotências, como Estados Unidos e China. A lógica é a seguinte. Antes, a China vendia uma quantidade enorme de produtos para os Estados Unidos. Aí os americanos foram lá e criaram várias barreiras, várias tarifas. O que a China faz? Ela precisa escoar essa produção para algum lugar. Então ela começa a procurar novos mercados. E o Brasil, claro, é um mercado consumidor enorme. Sendo assim, o aumento das tarifas aqui no Brasil pode ser interpretado também como uma jogada de defesa, quase como construir um muro para se preparar para essa possível enxurrada de produtos que antes iriam para os Estados Unidos e agora podem vir para cá. É uma forma de se antecipar a um problema maior. E no fim, a gente volta à pergunta central: o que realmente está impulsionando essa mudança? É uma medida para proteger a indústria local? É uma ferramenta para aumentar a arrecadação do governo? Ou é uma jogada de xadrez no tabuleiro geopolítico? A resposta, muito provavelmente, não é uma coisa ou outra, mas sim uma combinação complexa de todos esses fatores.